os obreiros que estão aqui, extensivamente as suas famílias, respectivamente. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aqui de forma presencial. E se porventura houver algum, Deus abençoe também os que estiverem através das redes sociais de forma virtual. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Está aqui no telão, se você quiser acompanhar. A palavra de Deus, ela vai nos falar da seguinte forma: e achado na forma de homem, humilhou-se ou esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Se assente, por favor. Muito obrigado. Meus irmãos, hoje de forma excepcional, nós estaremos ministrando a palavra de Deus, e de forma intencional, eu quero pedir a você uma gentileza, que você me empreste a sua atenção durante alguns instantes que eu aqui terei, para que nós possamos juntos caminhar em um mesmo raciocínio. Se você não me prestar a sua atenção, seu raciocínio não vai acompanhar e você não vai entender. É por isso que eu preciso da sua total atenção e que você dispense ela para mim. E assim que eu terminar a minha oportunidade participativa, eu devolverei a você a sua atenção e vai ficar tudo bem. Pois bem, irmãos, nós sabemos que a nossa fé cristã, ela possui algo que é chamado pelo nome de espinha dorsal. Por sua vez, essa espinha dorsal, ela se divide em duas vertentes ou ramificações extensivas. A primeira vertente ou extensão vinculada à espinha dorsal da nossa fé é aquela que fala da maneira pela qual nós identificamos e reconhecemos a Deus no que tange ao seu perfil de personalidade. Os irmãos sabem que a personalidade, ela define cada indivíduo nas suas características pessoais e individuais. E Deus, ele não é diferente. Deus também possui algo que é chamado de perfil de personalidade, que define a Deus de uma forma direta. Eu não estou falando qualidades, não estou falando de adjetivos, eu estou falando de quem Deus é no que tange ao seu perfil de personalidade. E de forma intencional, eu estarei mencionando esta frase algumas vezes, para que você consiga memorizá-la. Eu acho dificilmente que alguém não conheça o que eu irei mencionar aqui. E eu creio que eu só estarei auxiliando você a recordar, porque, irmãos, com todo respeito a quem acredita, mas, biblicamente falando, não existe revelação da palavra. A revelação da palavra foi algo criado em uma heresia, que ela foi criada através de uma divisão, na época em que vieram os missionários para Belém do Pará. Mas não vou entrar no mérito, porque é uma outra mensagem mais extensiva e nós não temos o tempo. O que nós temos que entender é que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, para que nós venhamos a recordar acerca daquilo que nós aprendemos. Você só aprende lendo, você só vai se lembrar daquilo que você meditou, estudou e leu. Assim é que o Espírito Santo faz na nossa mente. Ele ilumina e você vai recordar das memórias que você tem, que estavam guardadas neste arquivo que você tem, chamado de cérebro ou massa encefálica, e você vai recordar acerca do que você aprendeu. Pois bem, Deus, ele possui algo que é chamado de perfil de personalidade. E este perfil de personalidade está diretamente relacionada no nome de Deus. E qual é o nome principal de Deus? Eu não estou falando do tetragrama, eu não estou falando do IHVH, que é Yud, Ripa, não. Eu estou falando simplesmente da própria palavra Deus. Ou seja,
Quando nós pronunciamos a palavra Deus, em tese, nós estamos pronunciando ali uma frase que fala acerca de quem Deus é, no que tange ao seu perfil de personalidade. Ou seja, quando nós pronunciamos a palavra Deus, em tese nós estamos falando isso aqui, quem Deus é? Deus é aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel dentro de um padrão plural, de forma coletiva. Ou seja, aí está o perfil de personalidade de Deus, e aonde nós iremos ver refletido este perfil de personalidade de Deus, recordando de forma intencional quem Deus é. Deus é aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel dentro de um padrão plural, de forma coletiva. E aonde nós vamos ver este perfil de padrão de personalidade? Simplesmente na igreja. Em nenhum outro lugar nós iremos localizar e identificar este perfil de personalidade. Porque, entendamos de forma clara e direta, a igreja, ela não se resume em uma placa. A igreja, ela não se resume em um cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ não. Para que serve o CNPJ? O CNPJ está vinculado à Constituição da República Federativa do Brasil. Os irmãos sabem que o nosso país, ele possuiu 7 constituições. Ele fala da primeira e da última. A primeira foi em 1824, aonde o nosso país se chamava Império do Brasil. E a última constituição foi no dia 5 de outubro de 1988, já com o nome de República Federativa do Brasil. E o que nós temos que entender? Temos que entender que a igreja, ela está vinculada legalmente à Constituição, no artigo 5º da Constituição brasileira, no inciso 6º, que dá o quê? A liberdade de culto. Quer dizer, que ninguém, dentro da legalidade, no princípio da legalidade, dentro da sociedade brasileira, ninguém pode chegar nessa porta aqui e dizer, eu quero acabar esse culto, eu quero interromper esse culto, porque nós estamos dentro de um padrão de legalidade, que começou lá na eternidade, com Deus dando a legalidade, dizendo que as portas do inferno jamais, nunca irão prevalecer contra a igreja. E aqui legalmente falando, de forma tipificada no artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 6º, que dá legalidade de culto. Quer dizer então que a igreja não se resume numa placa, a igreja não se resume num cadastro nacional de pessoa jurídica, e por último, a igreja não se resume em um indivíduo, porque sozinho ninguém é igreja, sozinho simplesmente é membro, e para ser igreja tem que fazer parte, estar vinculado a este corpo. E é por isso que nós estamos aqui, porque todos nós somos membros vinculados a este corpo. Quem faz parte deste corpo aqui, deixa eu ver, levante a sua mão e glorifique a Deus. Então nós entendemos que vinculado ao perfil de personalidade de Deus está a igreja, porque a igreja, ela é a representante legal, legalizada e credenciada por Deus para refletir este perfil de personalidade de Deus. É por isso que a igreja, ela só será e continuará a ser igreja enquanto ela estiver no padrão da unidade, da comunhão, da coinonia. Aí o que nós entendemos? Aí está a primeira vertente vinculada à espinha dorsal da nossa fé. A segunda vertente nada mais é do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Carta Magna. O que é a Bíblia Sagrada? O que ela representa para nós? O profeta messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 11, assim, porque assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo o que lhe apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a enviei ou a designei. O que isso significa, pregador? Significa que a Bíblia está codificada. Nós precisamos descodificá-la através de uma rápida e prática, de uma boa interpretação. Entenda, nunca se deve interpretar a Bíblia de forma literal. A interpretação da Bíblia de forma analítica. De forma literal, você vai interpretar literalmente o que você está lendo, e você pode estar cometendo uma heresia. É por isso que a Bíblia, nós temos que entender, ela não está em ordem cronológica, ordem natural dos acontecimentos. Não, a Bíblia está em ordem temática, relevância e contundência. E então, o que é a Bíblia Sagrada para nós? Além dela ir aonde você não pode, além dela alcançar o que você não pode, ela é a única, vou repetir, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não contém, ela é a própria palavra. A Bíblia é a única que pode trazer resultado para a vida de alguém. Não é aquele sujeito lá do canal 15 que bate no peito dizendo, eu sou profeta do resultado. Mentira! Só a palavra de Deus é que tem autoridade e legalidade para trazer mudança e resultado na vida de alguém. É
por isso que eu vim aqui pregar e profetizar nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, e pregando a infalível, inerrante e inefável palavra de Deus. Quem acredita e recebe essa palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus. Bom, nós sabemos, só relembrando que você já aprendeu, nós sabemos que o que nós temos em mãos, essa Bíblia, esse volume, esse exemplar que você tem em mãos, nada mais é do que uma versão adequada. O que é uma versão adequada? Nós sabemos que os textos originais da Bíblia foram escritos em hebraico, no Antigo Testamento, são 39 livros, e o Novo Testamento, o grego, 27 livros. O que nós temos em mãos foi uma versão adequada, de forma ocidental, ou seja, do nosso conhecimento, para que nós viéssemos a compreender o que a Bíblia está falando nos textos originais. E quem fez a tradução? Foi o pastor português chamado de João Ferreira de Almeida. Ele traduziu de uma forma exegética, observando os princípios da hermenêutica, da interpretação, para adequar a cultura. É impossível, já vou falar para você já, é impossível você adequar culturas. Você pode aproximar, por aproximação, porque a Bíblia fala de uma cultura oriental, cultura judaica. Vou citar alguns exemplos aqui. Por que nós não batizamos crianças? Por que nós não batizamos crianças? Porque além de falar, você vai ter um argumento, mas você tem que provar na Bíblia. Por que nós não batizamos crianças? Porque tem um lugar que batiza, gotinha na cabeça, aspersão. A liturgia do nosso culto, a liturgia é tudo o que acontece no culto, no momento que as portas são abertas, até o momento em que o pastor Marcos vai impedar a bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 30. Todo mundo sabe que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permanecem entre vós para todo sempre. Princípio, a oração e o encerramento da interpretação da bênção apostólica. Mas, dentro deste período, do início ao fim, existe algo chamado pelo nome de liturgia. A nossa liturgia, ela faz menção e ela tenta se assemelhar à cultura judaica. E citarei exemplo. Primeiro, porque nós não batizamos crianças? Vamos olhar o melhor e maior exemplo que nós temos, que é o exemplo de Jesus. Jesus, ele nasceu da onde? Em sua primeira vinda a este planeta? Na antiga manjedoura. Ele nasceu no Oriente Médio. Portanto, ele era um judeu. Sendo judeu, ele passou pelo ritual, ou rito que todo judeu do sexo masculino passa, que começa com o 8º dia de vida. No 8º dia de vida, ele é levado pelos seus pais terrenos a uma sinagoga para ser apresentado e depois circuncidado. Uma pergunta aqui: nós circuncidamos crianças? A circuncisão é adotada aqui? Alguém aqui foi circuncidado? Levanta a mão. Nenhum. Por quê? Porque não é da nossa cultura. Mas o que nós trouxemos para nós é o quê? A apresentação. É o que nós fazemos. Isso faz menção da cultura judaica. Aí agora, Jesus sai do 8º dia de vida e ele vai completar de 13 para 14 anos. Ele novamente é levado à sinagoga, só que dessa vez diante de uma cúpula de sábios judeus. E ele vai passar por um outro processo, o primeiro chamado de circuncisão. Uma palavra na língua hebraica, na língua portuguesa, na língua hebraica são duas palavras: berit milá, desprender da carne e depender de Deus. Circuncisão. Agora, quando Jesus completa de 13 para 14 anos, ele passa por um outro processo chamado pelo nome de bar mitzvah. A palavra bar significa filho de mitzvah, lei ou mandamento. E o que é o bar mitzvah? De 13 para 14 anos, o homem, o judeu, ele tem que ler alguns trechos do que na nossa Bíblia é chamado de Pentateuco. Na Bíblia judaica é chamado de Sefer, livro, Torá, lei. Quais são? É o nosso Pentateuco. Quais são os livros da lei, da Sefer Torá ou nosso Pentateuco? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar Bar e Devarim. Jesus leu alguns trechos da Sefer Torá e na ideia do entendimento, do conhecimento do sábio judeu, o que acontece com ele? Ele sai da fase da inocência e ele entra na fase da consciência. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ter 7 dispensações. E a consciência é a segunda dispensação. Quais são as outras? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, mosaica, graça, e a última que virá, o milênio. Então nós adequamos. Quer dizer então que para nós estarmos hoje aqui, para termos o direito de participarmos legalmente dessa liturgia, todos nós passamos por 3 etapas. Quais são? A primeira, inocência. A primeira é o que? É convencimento. Convencimento. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força,
nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Quer dizer que quem convence o pecador é o Espírito Santo. É a primeira etapa. A segunda etapa, vem aqui na frente e realiza a confissão de fé pública, reconhecendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. E por último, o que nós chamamos de consolidação, que é o batismo nas águas. Ninguém pode servir a Cristo tendo o direito de legalidade de participar da liturgia e ter o nome escrito no livro da vida e o direito de um dia ir para a eternidade, se não passar obrigatoriamente por essas três etapas, para poder fazer parte do corpo, o direito. E por último, nós temos que ser batizados. O batismo nas águas é chamado batismo por imersão. O corpo é mergulhado. O batismo, os irmãos sabem como é que funciona, né? Começa assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhou, tirou, está batizado. Só que há algo muito mais profundo neste ritual do que nós imaginamos. Primeiro, quando o corpo nosso é mergulhado nas águas batismais, o que acontece? Vai se cumprir na nossa vida um texto que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lá vai estar escrito assim, ó: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer então que quando nós fomos batizados nas águas, a Bíblia vai dizer que nós fomos crucificados com Cristo nas águas batismais. Aí o que significa? Primeira coisa que nós temos que entender, que quando nós fomos batizados nas águas no nome de Jesus, e o texto diz o quê? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. O que significa já não vivo mais eu? Eu vou explicar para você de uma forma jurídica. Alguém aqui, eu acredito que todos conhecem, um direito chamado direito uso-capião. O que é o direito uso-capião? É o direito de posse, de propriedade. E como é que ele funciona? Quando você pega um terreno abandonado, esquecido, ele pode até ter um dono, mas o dono largou ele, aí você faz o quê? Você pega, cuida, cerca ele por um período superior a 5 anos. Se ninguém reclamar a posse, o que você faz? Você pega o advogado, se você não for, e você vai entrar com o direito de posse chamado uso-capião. Em tese, quando nós fomos batizados nas águas batismais, a primeira coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. Nós fomos crucificados com Cristo, e o já não vivo mais isso. Significa o quê? Que nós entregamos o direito de posse da nossa existência nas mãos de Jesus. É por isso que o texto disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a posse da tua vida, o controle da tua existência, você entregou na mão de Jesus. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer a regeneração, porque o batismo por si só não salva ninguém. Ele tem que se seguir do que é chamado de regeneração, que também está na Bíblia. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Quem é a nova criatura aqui? Deixa eu ver. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Mas nós temos que entender qual é o propósito de estarmos aqui, irmãos. E dentro desse propósito nós temos que entender quem é que nos trouxe para cá. Porque o propósito começou na onde? Antes da igreja surgir. O propósito da igreja começou em João 3,16. Lá está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho não pereça, mas alcance vida. Então aqui está o tema central da Bíblia Sagrada. Irmãos, nós temos que entender, e eu vou explicar agora, que igreja não é lugar de ficar rico. Vocês vão ver aqui, né? Não é lugar de bens materiais. Igreja não é lugar de buscar relacionamento humano, físico, casamento, não. Igreja não é lugar de bolo de chá. Igreja é lugar de salvação. Porque foi para isso que o Pai enviou o Filho, para a salvação de almas. E eu vou te provar a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 47, a parte final. Pode olhar o que está escrito lá. Lá está escrito: e acrescentava a Deus diariamente à igreja todos aqueles que haveriam de serem salvos. Então quer dizer que foi Deus quem nos trouxe para cá. Por quê? Porque primeiro, ninguém é 100% salvo e ninguém é 100% liberto. Salvação e libertação é uma obra que deve ser buscada de forma contínua, constante e diária. Quer dizer então que o Pai foi o Pai que nos trouxe para cá. O Pai nos trouxe para cá mais uma vez, para que aqui nós viemos a dar mais um passo, uma salvação e a libertação da nossa alma. Quer dizer que você hoje deu mais um passo, uma salvação e a libertação da sua alma. Só que de forma extensiva ela vai chegar até a tua casa.
vai chegar até a tua família, vai chegar até a tua parentela, porque a igreja é lugar de salvação. É o que eu vim profetizar aqui nesta noite. É tempo de salvação, é momento de salvação. Temos que pregar a palavra da salvação, porque sem salvação não tem eternidade, sem salvação. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Quem ainda acredita na salvação da alma? Quem ainda acredita no retorno de Jesus? Levante a sua mão. Perdeu-se a essência do que é ser igreja. Irmãos, nós temos que parar com esse negócio de culto só para crente. Nós temos que parar com esse negócio só de querer cultuarmos entre nós, porque a igreja tem que ter salvação. Eu sou cristão há 25 anos. Eu me converti no final de 1998. Naquele período eu era traficante de drogas. Eu tinha aproximadamente 10 biqueiras, 10 bocas de fumo, 10 pontos de tráfico de droga na cidade de Suzano. Eu tinha o hábito e o costume de ir nas biqueiras sempre madrugada para buscar o dinheiro da venda diária. Numa das minhas idas e vindas, um dos 10 traficantes que trabalhavam para mim me traiu e me alvejou com um tiro de pistola 380 que lasquei do abdômen. Fui socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, lá na cidade de Suzano. Cheguei lá desacordado entre a vida e a morte. Eu recordo-me que eu acordei na manhã, no dia seguinte, na UTI daquele hospital, amarrado pelos braços e pelas pernas, usando uma sonda retal, sonda de urina, limpado pelo nariz e pela boca. Aquela madrugada passou, chegou o dia seguinte, e eu observo que quando houve a troca de plantão de enfermagem, a enfermeira que assumiu o plantão de urno, ela entra rapidamente se deslocando entre as macas, para na maca onde eu estava amarrado, olhou para mim, fitou os olhos e fez a seguinte pergunta: o senhor quer entregar a sua vida para Deus para garantir a salvação da sua alma? Eu balancei de forma discreta a cabeça, sinal positivo, dizendo sim, eu quero. Ela pôs a mão sobre a minha cabeça, fez uma oração discreta, porém objetiva, e ela renovou a pergunta e perguntou para mim: o senhor quer entregar a sua vida para Deus para garantir a salvação da sua alma? Eu balancei a cabeça novamente e disse sim, eu quero. Irmãos, eu fiquei 30 dias, um mês internado. Quando eu recebo o alto, eu saio daquele hospital, saldo, nome escrito no livro da vida. Porém, eu saio dali paraplégico e usando uma bolsa de colostomia aqui do lado esquerdo. Eu fiquei 2 anos sem poder andar e 2 anos defecando pela barriga. A bala do projeto que eu fui alvejado há 25 anos atrás está até hoje aqui alojado na minha coluna do lado direito. Irmãos, os meus 2 primeiros anos de evangelho, todo tipo de vergonha, rejeição, constrangimento eu passei dentro e fora da igreja, porque existem pessoas que nos julgam ainda pela aparência. Se tem aparência, serve; se não tem, não serve; se tem aparência, pode; se não tem, não pode. Mas hoje eu chego à conclusão e à convicção de que quem chama é Deus, quem escolhe é Deus, a obra é Deus, o trabalho é de Deus, o ser de Deus. E é por isso que Ele te trouxe aqui para dizer: tem salvação para a tua alma, tem libertação para a tua alma, mas a tua família não vai ficar perdida. Eu vou alcançar a tua casa e a tua família. Alacaba cheia. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. É por isso que você nunca pode ficar preocupado com a opinião alheia. Você não conseguirá agradar todo mundo. Ninguém é unanimidade. E a própria Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Serve um e desagrada o outro. Uma fonte não pode sair jorradores de água. Ou a água é boa ou a água é ruim. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: a obra que eu tenho com você é uma obra boa. A obra que eu tenho com você é uma obra excelente. E é por isso que nós estamos aqui. Irmãos, a pergunta que poucas pessoas sabem responder, conseguem responder: por que só Jesus? Porque só Jesus tinha condições de realizar a obra que leva o nome do perfil do sacrifício que Ele fez: vicário. Que é da mensagem aqui que eu vou falar daqui a pouco, porque ainda temos 1 minuto. Porque só Jesus tinha condições de realizar essa obra, sacrifício vicário. Você sabe que a palavra vicário significa substituto, permanente, absoluto, com nível de exceção tão infinito que literalmente ele anulou, cancelou, pagou a nossa vida. Irmão, não existe essa conversa de salvação de graça. E tem gente que fala: não foi de graça, não. Não foi. Irmão, entenda, ó. Para de ficar idolatrando o pregador. Pregador não é exemplo de vida para ninguém. Pregador, você só vê ele aqui no momento que ele está pregando. Se você tiver uma referência para a tua vida, a referência para você que congrega aqui chama-se Pastor Marcos. Aleluia. Se você tiver alguém aqui para tentar imitar e querer ser igual, seja semelhante ao seu pastor. Aleluia. E o que nós entendemos, irmãos, é que só Jesus tinha essas condições. Por quê? Voltemos lá no jardim. No jardim que não é o Éden.
Porque tem gente que pensa que jardim é a mesma coisa. Não é. O jardim é uma coisa, o Éden é outra. O jardim é onde Deus colocou o primeiro casal humano, sim ou não? E o Éden é o quê? A palavra Éden significa limite territorial de eternidade. Quer dizer então que tudo estava dentro desse limite territorial de eternidade, chamado de Éden, era eterno, permanente, não tinha prazo de validade nem tempo de duração. Então, o primeiro casal humano, homem e mulher, que não era Adão e Eva, leia a Bíblia inteira que você está lendo. A Bíblia diz que eles só são chamados de forma designativa de reconhecimento de Adão e Eva quando foram lançados para fora do limite territorial Éden, fora do jardim. Antes disso, eles estavam dentro do limite territorial. Então quer dizer que eles eram eternos, não tinham prazo de validade. Por isso que eles viam Deus, falavam com Deus, andavam com Deus. Por quê? Porque eles tinham a mesma natureza de Deus. Quando Deus os colocou ali, Deus estabeleceu limites. O que significa um limite? É você entender o que é seu e o que é de Deus. Não retenha o que é de Deus. Quando se fala de dízimo e oferta, a palavra dízimo é fidelidade, oferta ao sábado é gratidão. Fidelidade e gratidão, nós estamos falando de coisas que são de Deus. A nossa fidelidade e a nossa gratidão é o que representa. Mas Deus colocou limite e falou: no centro do jardim eu coloquei uma árvore. A árvore, bem como o fruto dela, para vocês é proibida. Vocês não devem nem olhar para ela. E o que eles fizeram? Desobedeceram a Deus e tomaram. Quando Deus observa, Deus diz o quê? Agora o homem é como um de nós, sabendo diferenciar o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda mais a mão no nome da árvore da vida, ou seja, que eles poderiam ficar eternos dentro e fora do Éden, o que Deus fez? Antes deles tomarem, Deus expulsou eles. Quando eles foram lançados para fora do limite territorial da eternidade, Éden, eles passaram a ter um juízo sobre si. Esse juízo se estendeu para todas as gerações que vieram após ele. O que é o juízo? O juízo é uma palavra jurídica, mas que está na Bíblia. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Olha o que está escrito lá: que é lícito, determinado ou juridicamente legal a todo ser humano morrer uma única, depois disso segue-se outro. E o que é juízo? Juízo nada mais é do que a impetração de uma pena. Então quer dizer, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o céu. Deus não leva ninguém para o céu. É nós que vamos determinar se vamos para o inferno ou se vamos para a eternidade. E através do quê? Da nossa conduta dentro do que é chamado de tempo. O que é o tempo? De uma forma bem simplificada, tempo para nós é o limite existencial de vida física. Quando acaba o limite de vida física, você deixa de habitar no tempo. Fisicamente o seu corpo vai se deteriorar. Só que a alma e o espírito vão se entrelaçar para partir para uma nova realidade que é chamada de eternidade. Só que aí, lembra daquela conversa, pastor Márcio? A gente vê na televisão: fulano de tal era uma bênção, agora vai descansar. Descansar se morreu Cristo. Porque se morreu sem Cristo, aí é que os problemas vão começar. Nós estamos aqui porque não queremos problemas para a eternidade. Você quer problema? Quem aqui quer problema? Levanta a mão. Ninguém quer problema. Assim como existem problemas na vida física no tempo, assim também será na eternidade. Mas aprove a Deus hoje aqui trazer a sua igreja, que está a passos pequenos para a eternidade, enquanto muitos estão a passos largos para o inferno. Essa igreja que ainda acredita que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem tem essa convicção na alma? Eu vou usar um exemplo aqui, pastor Marcos, para nós entendermos e você continua raciocinando junto comigo aqui. Vamos entender o que significa o juízo se nós aplicarmos aqui. Vamos olhar um exemplo que está dentro do nosso ordenamento jurídico: Tribunal do Júri. Eu sei que você já ouviu falar essa expressão. O que é o Tribunal do Júri e quando ele acontece? O Tribunal do Júri ele é invocado todas as vezes que acontece um crime doloso contra o maior bem jurídico protegido pela norma jurídica, que é a vida, ou seja, um homicídio. Todas as vezes que acontece um homicídio, invoca-se o Tribunal do Júri. O nome já diz tudo. É um júri formado por 7 pessoas, número ímpar para não haver empate. O juiz, a promotoria, uns dizem que pode ser advogado, outros dizem que o máximo é bacharel em direito. O promotor acusa.
e o defensor público. Outros dizem que pode ser um advogado, outros dizem que não pode ser vinculado à ordem do advogado do Brasil, no máximo pode ser um bacharel de direito, que ele vai defender o réu e o que bate o martelo. Agora uma pergunta: quem aqui vai determinar se a pessoa, se o réu é culpado ou inocente? Quem vai dar essa determinação? Na nossa concepção, uns vão falar o juiz, outros vão falar o tribunal. Só que nós não podemos nos esquecer dos dois profissionais que estão aqui, advogados ou não, bacharel em direito. O promotor, ele se especializou em fazer o quê? Acusar. Então ele vai usar todo o ordenamento jurídico, ele vai usar toda a tradição, todo tipo de súmula vinculante do STF ou do STJ para fazer e convencer o tribunal de que aquele réu é culpado. Por sua vez, o defensor vai usar os mesmos recursos para convencer o tribunal de que aquela pessoa, aquele sujeito, independente se é homem ou mulher, ele vai ser absolvido. Então, quando o tribunal for convencido, ou pelo promotor, ou pelo defensor, eles vão lançar o quê? Decreto. Aí eles mandam para a mão de quem? Do juiz. E o juiz, bater no martelo, ele só vai aplicar a pena. Então quer dizer que enquanto nós estivermos vivos, nós estamos em um julgamento, em um juízo. Quer dizer que diariamente o promotor, que aqui eu vou colocar quem ele é, que é Satanás, o diabo, o acusador, o caluniador, que tenta fazer de todas as formas que nós venhamos a entender e a sermos condenados. Mas por um outro lado, aqui do nosso lado tem que a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz, lá está escrito assim: meus filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Então quer dizer que nessa noite aqui, Deus manda você entregar a tua causa e o teu processo nas mãos do advogado da igreja, Jesus Cristo, o justo. Que tem uma diferença. Aqui no nosso país, irmão, é um país que a regra é o embate, é o combate, as pessoas gostam de discutir, mas a regra seria o quê? A regra seria o acordo. Mas Jesus, como um bom advogado, o melhor de todos que ele é, e o advogado da igreja, ele não é aquele especialista em fazer acordo, porque Jesus não faz acordo com o diabo, Jesus não faz acordo com o demônio, Jesus não faz acordo com o inferno, Jesus não faz acordo com o pecado, Jesus não faz acordo com o inferno. Ele leva a causa, ele traz a causa toda, é direito adquirido, ato jurídico perfeito, é coisa julgada. Quer dizer que não tem perca, você não tem perca servindo a Cristo, porque este advogado hoje manda dizer: correndo entregar a tua mão aquilo que estava bloqueado, embargado, impedido. Te prepara, porque Deus vai te surpreender de forma extraordinária. Hoje Deus vai desbloquear processo de crente aqui. Hoje Deus está desbloqueando o caso judicial de alguém aqui. Ele manda dizer que ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros do aniversário no fogo. Hoje ele vai surpreender alguém aqui que está no nosso meio. Profetiza para quem está do teu lado. Hoje Deus vai te surpreender de forma extraordinária. Deus está surpreendendo alguém aqui nessa noite. Só quem acredita, fecha os olhos, levanta a mão.